Bom dia. Ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, completa um mês foragida da polícia. No Bom Dia Maranhão de hoje, a estreia de um novo quadro sobre informações de oportunidades de trabalho. No estúdio, vamos falar sobre educação. O Maranhão é considerado um dos piores do país quando o assunto é alfabetização. E repercute mal entre os concurseiros o anúncio do governo federal que decidiu suspender os seletivos para cargos federais no próximo ano. E ainda fim de semana de esporte com corrida de rua e futebol. Hoje é 21 de setembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E uma comunidade na zona rural de São Luís foi beneficiada no final de semana com uma ação social. Os moradores tiveram acesso a serviços de saúde e noções de economia doméstica. Um local de difícil acesso, longe do centro urbano e longe também dos olhos do governo. Rio Grande, zona rural de São Luís. Foi esse o local escolhido para a realização da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. A ação promovida por uma faculdade da capital também ocorreu em outros estados. A ideia é chamar a atenção sobre o consumo consciente de água e energia, coleta seletiva de resíduos, doação de alimentos, desperdício de alimentos, descarte correto de eletrônicos e plantio de árvores. Mostrar para elas que é mais simples do que pode parecer. Eu acho que a maior promoção em relação ao orçamento financeiro e doméstico é contribuir para que as famílias desenvolvam um plano comum em relação às suas finanças e administrem melhor os poucos recursos que têm. Prestando consultoria, fazendo nosso papel enquanto cidadãos, enquanto acadêmicos de direito, profissionais da área jurídica, contribuindo para a nossa realidade social. Além disso, houve prestação de serviços à comunidade nas áreas da saúde, nutrição e jurídica. Na programação também, palestras e mesas redondas com especialistas em sustentabilidade, oficinas, além de diversos atendimentos para a população. Quem participou aprovou a iniciativa. É muito importante, e como eu agora soube da minha, tá normal, graças a Deus, né? Então é só alegria, né? Maravilha. Muito bom, porque a gente não sai assim mais para longe, não sabe? Aí, sendo mais perto de casa, é bom, né? E olha, os concurseiros não gostaram nada do anúncio feito pelo governo federal, que decidiu suspender os seletivos para cargos federais no próximo ano. Em tempos de crise, para alguns, o jeito é não desperdiçar o tempo e reforçar os estudos para qualquer oportunidade. Em época de crise, concurseiros já começam a ficar preocupados com as possíveis consequências que podem afetar diretamente quem estuda para concursos. É que as novas medidas do pacote de ajuste fiscal devem reduzir cerca de 1,5 bilhão do orçamento do governo e os concursos podem ser suspensos. Para nosso público aqui, não vai afetar tanto quanto em outros estados, né? Os concursos que vão ser afetados são os concursos federais, certo? Sendo que esses concursos federais, no nosso estado, não tem uma procura tão grande como é em outros estados. Mesmo diante da possibilidade da suspensão dos concursos, estudantes não desanimam e seguem intensificando os estudos. Vou continuar estudando porque a forma de estudar é intensa, a gente não pode parar para que a gente possa conseguir alcançar o objetivo mais na frente. Não vai me desanimar porque eu tenho um ideal de vida, eu tenho um objetivo e eu quero realmente passar em concurso, então eu vou continuar estudando mesmo que essa decisão tenha saído, isso não vai me desanimar. Para o professor Dutra, o aluno não pode se preparar somente quando o edital é lançado. O correto é seguir sua rotina diária de estudos. O concurseiro ele tem que estar estudando o tempo todo, ele tem que estar se preparando com antecedência. O erro de alguns concurseiros, que não são concurseiros de verdade, é querer prestar o cursinho só no período que sai o edital. Falou muito bem aí o professor. E olha, como você viu na reportagem, o governo federal anunciou um pacote de medidas econômicas que vão impactar diretamente no orçamento das famílias brasileiras. Entre as ações anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff está a possibilidade de suspensão dos concursos, mas muitas vagas estão abertas. Vamos às nossas dicas para esta segunda-feira. Primeiro a gente vai falar de vagas para a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Olha, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 16 de outubro. As vagas são para os professores nas categorias titular,
livre, adjunto, assistente e auxiliar. A remuneração inicial é de R$ 17.057. Mais informações você pode ter acesso pelo site www.ufma.br. E olha, mais vagas, só que agora para o interior do estado. É a Prefeitura de Campestre do Maranhão que abriu 10 vagas efetivas para os cargos de agente público nas funções de guarda municipal e agente de trânsito. E aí o salário inicial é de R$ 788, com jornada semanal de 40 horas. As inscrições vão até o dia 7 de outubro e a taxa é no valor de R$ 85. Para mais informações, você pode acessar o www.iseadh.com.br. E ainda no interior do estado, agora a Prefeitura de Matões, que abriu também o processo seletivo para 40 vagas, 30 para cadastro de reserva e uma para pessoa com deficiência. O cargo é de agente de trânsito, o salário inicial é de R$ 800, mais gratificação, com uma jornada de 44 horas semanais. As inscrições vão até o dia 21 de setembro, no valor de R$ 65, e mais informações pelo institutolegatos.com.br. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 21 pelo site Instituto Legatos, como eu já falei, pagando um valor de R$ 65. E olha, agora continuando as nossas oportunidades, você fica agora com as oportunidades de emprego para esta segunda-feira. O Grupo Potiguar oferece 6 vagas de emprego para os cargos de empacotador e assistente de loja, voltadas para pessoas com deficiência. Entre os benefícios oferecidos estão refeição, vale transporte e plano de saúde odontológico. Os candidatos interessados devem entregar o currículo na loja Potiguar, no bairro da Coama, em horário comercial, no setor de recursos humanos, ou podem enviar o currículo de forma eletrônica para o e-mail rh@apotiguar.com.br, colocando como assunto vaga de empacotador / assistente PCD. Uma vaga para técnico em laboratório que tem experiência na área. Para essa oferta, você pode procurar o Sistema Nacional de Empregos, o SINE, aqui de São Luís, que fica localizado na Rua da Paz, sem número, Centro. 50 vagas para agente com média salarial de R$ 900. Entre os benefícios, assistência médica e cartão alimentação. E ainda falando em economia também, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou a sexta-feira em queda de 2,65% aos 47.264 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 1,96% e está cotado a R$ 3,95. Já o peso argentino amargou a baixa de 0,19% e vale hoje 42 centavos. O euro também fechou em baixa, só que de 0,25%, e custa na manhã de hoje R$ 4,45. E a seguir vamos falar sobre educação. O estado do Maranhão é considerado um dos piores do país quando o assunto é alfabetização. 7h40, eu volto já. Completou neste final de semana exatos 30 dias que a ex-prefeita do município de Bom Jardim está foragida. Lidiane Leite da Silva, sem partido, de 25 anos, está sendo procurada desde o dia 20 de agosto pela Polícia Federal. Ela é acusada de desviar verbas da educação na cidade. Lidiane ficou conhecida por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Ela fugiu do cerco montado pela PF para capturá-la, que contou com o reforço da vigilância nas rodoviárias e aeroportos do Maranhão. Agora vale lembrar que o nome de Lidiane Leite também está na lista vermelha da Interpol. E é justamente por causa dos desvios de verbas e da falta de investimentos em grande parte dos municípios, principalmente na área da educação, que o Maranhão é considerado um dos piores do país quando o assunto é alfabetização. Os piores índices são dos estados das regiões Norte e Nordeste. A situação é tão grave que no Maranhão, por exemplo, a quantidade de alunos alfabetizados não representa nem 1% do total identificado no país. Outras estatísticas também preocupam. Somente 11% dos estudantes brasileiros do terceiro ano do ensino fundamental têm nível ideal de leitura, ou seja, conseguem reconhecer os tempos verbais e entender o sentido de um texto.
Em escolas públicas, a realidade é ainda mais tensa. Em relação à escola pública, nós temos muitas vezes um déficit na própria formação de professores, né? Coisas que são para serem trabalhadas durante o ano inteiro pela gestão da escola, mas muitas vezes não existe essas formações continuadas. Os números integram uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação, mas há também instituições que se preocupam com o nível de formação dos alunos. Aqui nessa escola, entre os vários projetos, destaque para o que incentiva a leitura. Além da biblioteca infantil onde nós estamos, cada sala de aula possui o cantinho da leitura. E o resultado é esse aqui. Todos eles aprendendo a ler cada vez mais cedo. O Arthur nos garante que o livro é uma de suas melhores companhias. Eu gosto de ler vários tipos de livro. Já a Isabela aprendeu até a rimar através da leitura. Um anjo tocando banjo, um macaco vestindo um casaco, uma lombriga com dor de barriga, uma chuva com suco de uva e no final com tchau, tchau. Tanto o Arthur como a Isabela estudam por meio do método montessoriano, que tem como objetivo estimular o intelectual dos alunos. Ela tem o seu estímulo em todas as áreas de conhecimento, que de acordo com o método é a área sensorial, a área da linguagem, matemática e educação cósmica também. E para falar sobre os índices que colocam o Maranhão numa situação desconfortável em relação ao cenário da educação no país, é que a gente recebe aqui no estúdio a doutora em educação, Dourivan Câmara. Bom dia, doutora Dourivan, seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. A gente exibiu ainda há pouco uma reportagem e aí que mostra os dois lados dessa questão da alfabetização. O que a gente percebe é que, infelizmente, a corrupção está diretamente ligada a esses índices ruins aqui do Estado, não é verdade? Bom dia, Eliane. Bom dia, os ouvintes do Bom Dia Maranhão. Vi a esse programa para falar de um assunto que nos incomoda tanto. Esses resultados, eles não favorecem, não agradam a ninguém, muito menos aos professores e muito menos à sociedade em geral. Claro que o resultado da ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, ele é fruto de um conjunto de fatores. Como você falou, as questões da corrupção, elas são inerentes aí, elas favorecem também. Nas próprias notas técnicas que o INEP disponibiliza no seu site, dando as explicações devidas sobre todo o processo da avaliação, ele traz também o quanto o rendimento dos alunos, o desempenho dos alunos está diretamente relacionado com as questões sociais inerentes à sociedade, à comunidade a qual esses alunos fazem parte. E no Maranhão, o Maranhão, antes da ANA, a ANA começa a ser aplicada em 2013, sim, e no censo de 2010, nós temos aí o Maranhão entre os 4 estados que apresentaram o maior índice de analfabetismo do país. Essa situação, infelizmente, não é novidade. Não é a primeira vez que, infelizmente, o Maranhão desponta aí com índices negativos. Para a gente ser prático, o que pode ser feito? Nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, não é? Mas o que pode ser feito efetivamente para que essa situação seja revertida? Olha, nós podemos aprender a lição com os estados que estão apresentando os melhores índices, os melhores resultados. Nós temos no próprio Nordeste e no Norte e Nordeste foram as regiões que apresentaram os índices mais baixos, sim, mas dentro dessas duas regiões há estados com resultados melhores. Por exemplo, no Acre, a secretária de Educação, em entrevista à imprensa, declara o esforço do Estado para que o resultado fosse o que foi apresentado, que se destaca entre os outros estados da região Norte. O Ceará também, da região Nordeste, entretanto, apresenta um resultado que fica entre os estados com melhor resultado. E o esforço está numa ação conjunta entre universidades, entre
secretarias de educação do Estado e municipais, órgãos, instituições outras, uma ação articulada entre eles, voltada para a formação do professor, para a melhoria das condições objetivas de trabalho do professor, a estrutura da escola. Então, é um conjunto de fatores que precisa ser trabalhado para que nós possamos reverter esse resultado tão negativo. É porque outros estados conseguiram, porque o Maranhão não pode conseguir, não é verdade? Pode sim. Agora, qual o papel da Universidade Federal do Maranhão nesse aspecto aí também? Tem uma grande importância, sem dúvida. A Universidade Federal, como todas as outras universidades, ela tem um papel social muito grande, uma responsabilidade muito grande nesse processo. E a universidade não tem se furtado desse papel. Ela tem desenvolvido programas de formação de professores, programas especiais de professores, para poder chegar e dar oportunidade aos professores alfabetizadores, principalmente, que são o maior número de professores que atuam na zona rural. Então, a oportunidade que eles têm de fazer um curso regular de graduação é mínima. E a universidade, então, se disponibiliza para oferecer esses cursos nos programas especiais de finais de semana, para garantir a esses professores a formação necessária para que eles possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. O curso de pedagogia e todas as licenciaturas da UFMA, por exemplo, os professores, além de trabalharem durante a semana nos cursos regulares nas sedes, nos campos, se dispõe a viajar todo final de semana para oferecer, para ministrar esses cursos. A senhora falou ainda há pouco dessa união, tanto do governo do Estado, como prefeitura, como até mesmo as universidades. O que acontece, o que já aconteceu, então, não supriu a necessidade, não foi feito da maneira correta? Essa união, então, não estava acontecendo? Olha, essa união, há um esforço para que isso aconteça. Mas, efetivamente, voltado para a alfabetização, esse esforço foi, inclusive, fortalecido pelo PENAIC, pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é uma iniciativa do governo federal, mas em articulação com todas as instâncias federativas e as universidades. E isso, o pacto foi implantado em 2012, mas ele começa a se desenvolver a partir de 2013, quando a ANA foi aplicada pela primeira vez. Então, é muito pouco tempo de atuação do PENAIC. Esses resultados ainda não revelam o trabalho do PENAIC. Precisa que esse programa e outros voltados para essa situação, essa realidade, sejam intensificados, né, aí para que a gente possa colher os frutos. A gente precisa colher os frutos. Precisa. Eu conversei com a doutora em Educação, Dorivan Câmara. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia a você, bom dia aos ouvintes, obrigada pela atenção. Obrigada. E olha, no próximo bloco, as notícias do esporte. Fim de semana com corrida de rua e futebol. Agora são 7h53, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E a gente volta falando de tempo. Vamos verificar como é que fica o tempo na capital e no interior do estado. Nesta segunda-feira, em todo o estado do Maranhão, altas temperaturas e muito calor. O sol brilha forte, o tempo fica seco e não há risco de chuva. Vamos às temperaturas. Em Itapecurumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 34 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 40 graus. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Imagine uma volta ao mundo sem sair da capital. Isso é possível e já atraiu muita gente nesse fim de semana. Pessoas interessadas em artesanato puderam consumir também artigos de moda e decoração na maior feira itinerante do Brasil. Na feira é possível encontrar expositores de 20 países. Nesse estande, as novidades vieram da Turquia. Boa parte dessas louças foram pintadas à mão, uma verdadeira obra de arte. A gente trabalha também porcelana, tudo com filete de ouro, mosaico,
de vidro, luminárias, e também a gente trabalha com o famoso óleo turco, e também a gente trabalha com cerâmica do Marrocos. Nesse outro estande, o que chama a atenção são as porcelanas japonesas. Muitas dessas peças contêm desenhos em alto relevo, um trabalho que impressiona. Mas além dos estrangeiros, há também expositores brasileiros de pelo menos 17 estados. Nesse espaço, a gastronomia está intimamente ligada ao design. A ideia, que reúne mais de 100 tipos de produtos, vem da cidade de Belo Horizonte. Peças inovadoras, dinâmicas, as pessoas podem escolher as estampas na hora, né? E são peças práticas, então que a pessoa pode usar todos os dias na cozinha e na casa. A feira segue até o próximo dia 27 de setembro. A estimativa é que cerca de 20 mil pessoas visitem o local. Uma excelente oportunidade de conferir peças e objetos inovadores a preços irresistíveis. Preço bastante acessível e também para conhecer a cultura dos países, porque na verdade são 20 países, as pessoas podem trocar informações e conhecer um pouco mais de cada país. Vale a pena conferir, muito bonito. E a Mundial Arte acontece até o próximo domingo no Espaço Renascença, de 4 da tarde às 10 da noite. E agora o assunto é futebol, e esse final de semana foram de jogos pelos campeonatos maranhenses e brasileiro da Série B. Eduardo Ariceira traz os detalhes. Bom dia, Eduardo. Muito bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Começar falando do Campeonato Maranhense da Série B. O Marília estreou na competição e estreou mal, perdendo por 3-2 para o Babaçu. O Babaçu, que vinha de 2 derrotas, conseguiu aí sua primeira vitória, mas não tem mais chances aí no primeiro turno do Campeonato Maranhense. Já pensa no segundo turno, na conquista do segundo turno do Campeonato Maranhense. A outra partida foi entre Boa Vontade e Americano. Boa Vontade venceu por 3-2 e também, assim como o Maranhão, lidera a competição com 6 pontos. Boa Vontade, que também vai muito bem no Campeonato Maranhense. A próxima rodada é na quarta-feira, depois de amanhã. O jogo é entre Boa Vontade e Marília, aqui na capital São Luís. Agora falando do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio, infelizmente, não conseguiu a vitória, mas arrancou o empate lá na Fonte Nova contra o Bahia. O Sampaio, que, diga-se de passagem, jogou muito melhor, foi bem melhor do que a equipe baiana, mas as duas equipes ficaram no empate. Um ponto importante, o Sampaio, que teve 2 partidas fora, empatou as duas. A primeira contra o Criciúma e essa última agora contra o Bahia. 2 pontos importantes aí na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Sampaio volta a jogar aqui no estádio Castelão. O jogo é contra o Santa Cruz. É importante esse jogo, Eliane, porque o Santa Cruz tomou a posição do Sampaio. O Santa Cruz agora é o 5º colocado e o Sampaio caiu para a 6ª colocação, confronto direto aí na luta pelo G4. E importante vencer também a próxima partida depois do Santa Cruz é contra o Botafogo, para ganhar confiança também aqui no estádio Castelão. Eliane. Obrigada, Eduardo. E olha, em São Luís, a Geração Saúde aproveitou o domingo para disputar uma tradicional prova do calendário de corrida de rua diante de um dos melhores cartões postais da cidade, a Avenida Litorânea. Domingo, para muita gente, é o dia da preguiça, mas para essas pessoas é dia de disposição, de praticar atividade física, de acordar cedo. Não é isso, dona Maria Raimunda? Vai aparecendo, eu vou escrevendo e vou fazendo. Assim como Dona Maria Raimunda, no auge dos seus 70 anos, disposição é o que não falta para os corredores de rua. A prova já é tradicional e muito esperada entre corredores profissionais e amadores. As disputas do DB Runner foram nas categorias masculino e feminino, com distâncias de 5 e 10 quilômetros. Sucesso, é o 4º ano e repetindo sempre, cada vez crescendo mais, né? Esse ano tivemos cerca de 500 corredores e sucesso total. Entre desconhecidos e consagrados no esporte, a satisfação de correr supera todos os desafios. Pedro é mais um exemplo, trouxe a família. Ele também sabe da importância da atividade física. A gente está gradativamente, né? Quem está parado está começando a se exercitar. Eu já tenho um pouquinho mais de tempo, estou estimulado a continuar. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima segunda para você e até amanhã.